Olá, sejam bem-vindos, como vão vocês? Sejam bem-vindos os do dia, os da tarde ou os da noite. Mais uma vez estamos aqui num Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos, na nossa exposição, nossa aula anterior, nós falamos a respeito do Bitcoin e dando uma ênfase muito especial a esse assunto, porque ele faz parte, na verdade, do tema mercadoria e dinheiro. E estamos tratando da questão de como a sociedade sobrevive. E fizemos para isso um comparativo com o metabolismo. Porque o metabolismo é o processo que mantém os seres vivos. E a sociedade humana também está viva e ela precisa se manter assim. E qual é o mecanismo que ela cria para que ela se mantenha viva? É algo parecido com esse metabolismo. Porém, esse algo parecido advém da produção e circulação de mercadorias. Este que é o metabolismo econômico. É o metabolismo social que mantém a nossa sociedade em vida, que mantém a nossa sociedade se reproduzindo todos os dias. É por esse mecanismo de venda, aqui, em que a mercadoria se transforma em dinheiro, e depois o mecanismo de compra, que o dinheiro, daí ele compra a essas mercadorias. Então vejam vocês que, na verdade, foi feita apenas uma ilustração para nós tornarmos o assunto o mais claro possível. Bom, mas, mas as mercadorias, para funcionarem, elas necessitam do dinheiro, e à medida que a nossa economia, que a nossa sociedade se desenvolveu, foram aparecendo os diferentes dinheiros, e esse dinheiro vai refletir o preço que as mercadorias têm. Porque as mercadorias, para circularem e realizarem a sua função de metabolismo, elas vão necessitar de um preço. E em termos de preço, existem dois. Existe o preço de produção, que é invisível, que a gente não vê e nem sabe qual é. E existe o preço de mercado, que é o que nós efetivamente pagamos quando vamos ao comércio. O que nós vamos tratar hoje, em especial, é o preço de produção, o preço que fica invisível, porque ele é o mais importante de todos e ao qual pouca atenção se presta. E para explicá-lo, nós vamos nos utilizar da teoria que eu já acredito eu mencionei para vocês, chamada teoria do valor trabalho. Valor trabalho social, porque o trabalho nunca é feito por apenas uma pessoa. Ele é feito por um conjunto de pessoas que se dedicam a, em diferentes tarefas, a executar esse trabalho. Bom, e para nós falarmos desse preço de produção, eu trouxe como exemplo a produção de trigo, para pegar um caso bastante simples, porque o método é o mesmo. Nessa produção de trigo, existe um valor trabalho social presente ali, que é o semear o trigo, cuidar da plantação, depois colher, e depois de colher esse trigo em grão, levá-lo para o moinho, para que esse trabalho seja continuado em outras etapas. Pois bem, quando eu falo, portanto, em preço de produção, nós vamos lidar com um gasto que é feito, que é o valor. E esse valor vai se distribuir em uma determinada quantidade que vai ser colhida. Então esse é o primeiro estudo nosso, com a presença já de um pequeno cálculo, um cálculo muito simples. Bem, então o que acontece? Nós temos uma safra, a safra número 1,
E para esta safra foi gasto um determinado valor, como eu falei para vocês, para semear, para cuidar da plantação, para colher, que no seu conjunto, esse gasto orçou, foi somado em 200 mil dinheiros. 200 mil dinheiros. E veio a colheita, uma colheita que foi muito próspera, que ajudou, e que foram colhidos 100 mil quilos de trigo em grão. Qual será o preço? O preço é um método muito simples para nós calcularmos, que é o valor dessa produção dividido pela quantidade colhida. Então nós temos um preço de, ou melhor dizendo, um valor de produção de 200 mil, que se distribui numa colheita de 100 mil quilos. Dividindo um pelo outro, nós vamos ter 2 quilos, ou melhor dizendo, 2 dinheiros, 2 reais por quilo. Isso aqui é o preço de produção da safra do ano 1. É isso que vai representar para quem produz o seu preço, que está ali dentro da fazenda, que é depois, nós não sabemos qual é, mas aquele que produz tem que saber, porque é o preço mais importante de todos. Muito bem, isso foi o ano 1. Vem o ano 2. No ano 2, planta-se a mesma área, os mesmos gastos, os mesmos valores, e repete-se o mesmo trabalho com as mesmas pessoas. Vai ser gasto os mesmos 200 mil. Porém, houve uma pequena variação aí. A colheita não foi tão boa quanto no ano 1. Ou choveu demais, ou choveu de menos, ou teve pragas. Enfim, a colheita, ao invés de 100 mil quilos, foi de 80 mil quilos, que foram colhidos em grão. 200 mil divididos por 200 mil em valor, divididos por 80 mil quilos, nós teremos 2 reais, 2 dinheiros e 50 centavos de dinheiro por quilo. Vejam vocês que este rendimento diminuiu. Aqui, se nós observarmos bem, né, a nossa produção de trigo em quantidade caiu 20%. E o preço, para compensar, subiu em 25%. Por que ocorre este aumento no preço de produção? Porque aqui tem um valor trabalho que foi realizado e continua igual e não pode ser perdido. Ele não pode ser jogado fora. Então, a única maneira que você tem de preservar esse valor trabalho social que foi feito é alterando esse preço, aumentando. Quando ele sai de 2 dinheiros por quilo para 2 dinheiros e 50 centavos o quilo. Você está mantendo essa quantidade de trabalho que foi realizada e precisa ser recuperado para que essa produção se preserve em sua integralidade. Então veja, o efeito aparece no preço. Então o preço aqui, na verdade, se torna uma consequência, um efeito desse trabalho realizado, que é a causa dessa produção. Então, ótimo, meus queridos. Então aqui nós já estamos fazendo um estudo a respeito desse preço de produção. E vamos continuar. Este aqui foi o caso em que nós tivemos uma queda na quantidade colhida. Agora, veio um ano 3. E neste ano 3,
Novamente, a mesma propriedade, a mesma plantação, os mesmos valores, os mesmos insumos, as mesmas etapas, o trabalho se repetindo. Porém, ocorreu uma diferença. Agora, a colheita ajudou, ou melhor dizendo, o clima foi muito favorável. E em sendo favorável, foi colhida uma quantidade maior. Tomando o ano 1 aqui como a nossa referência, então em relação a esse ano 1, a colheita foi maior. Aqui nós tínhamos no ano 1 100 mil quilos, servindo de base, e de 120 mil para 100 mil quilos, nós temos um aumento de 20% na quantidade colhida. Vamos ver qual é a consequência ou efeito sobre o preço? Observem que o valor continua igual, mas como o clima foi muito favorável em todos os sentidos, o rendimento desse trabalho aumentou. E esse rendimento aumentando se reflete no preço. Agora, se nós pegarmos esses 200 mil, os mesmos em valor, e dividirmos por 120 mil quilos, nós vamos ter um preço de R$1,66 por quilo. Notem, observem que esse preço caiu agora. Enquanto menos 16, e vai dar um quebradinho, vírgula 6%. Aqui o preço, que é o efeito, ele cai por quê? Porque o mesmo trabalho foi executado. O mesmo. Está sendo repetido na terceira colheita. Porém, com um rendimento maior. E para preservar esse trabalho da mesma maneira que nos outros anos, sendo que a quantidade de trabalho foi igual, o que acontece? O preço de produção cai para 1,66 dinheiros por quilo, o que representa uma queda de 16,6%. Então, notem que isto aqui, eu coloquei um exemplo do nosso caso de produção, esqueci de escrever aqui, meus queridos, de produção de trigo em grão. Aí. E esta sistemática, ou melhor dizendo, este método para nós calcularmos esse preço de produção, serve como modelo para todos os demais ramos de produção, sejam dentro da agricultura ou nós saiamos para a indústria. Aqui nós sempre teremos um valor e este valor se distribuindo dentro de uma quantidade. A diferença é que dentro da agricultura ela está sujeita às variações de clima que podem alterar sensivelmente, né, esse preço de produção. Já na indústria, a indústria tem as condições sob seu controle. Na indústria ela é coberta, ela é fechada, então não vai estar sujeito a essas nuances climáticas. Então, meus caros, hoje nós tratamos do preço mais importante de todos, embora ele não apareça, que se chama preço de produção. Na próxima oportunidade, nós vamos dar sequência a esse tema e daí vamos tratar de outro preço, que é o preço de mercado. Esse preço de mercado é aquele que nós efetivamente pagamos. Quando nós vamos ao supermercado comprar qualquer coisa, ou vamos a uma loja, ou vamos a um posto de gasolina, ou nós vamos, enfim, em qualquer lugar que essas mercadorias e serviços estejam à venda. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje nós tratamos de um dos temas mais
peculiares, especiais para a economia, que é o preço de produção. Não se esqueçam que na próxima oportunidade trataremos do preço de mercado e ainda há outros tipos de preço. Mas vamos andando devagar, aos poucos e nos cuidando muito nesses tempos de pandemia, que nós devemos ter solidariedade com todos os seres humanos. Meus queridos e minhas queridas, se vocês gostaram da minha exposição, deem os seus likes para nós continuarmos com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima ocasião.